Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Bem, gente, espero que estejam todos bem, com saúde, na paz, na alegria e com Deus no coração, tá bom? Hoje, na nossa aula de matemática, nós iremos fazer a correção de um assunto muito importante na geometria, que é o estudo dos ângulos. Particularmente, o estudo dos ângulos complementares, suplementares, adjacentes, opostos pelo vértice, as bissetrizes. Espero que vocês tenham lido o conteúdo, pesquisado, assistido o vídeo de correção, de explicação do assunto, tá certo? E que vocês tenham assimilado bem este conteúdo. As questões propostas, gente, são as questões da página 69, tá certo? Onde nós vamos trabalhar em compreender como se determina, como se calcula a medida de um ângulo complementar, suplementar, adjacente e OPV, o oposto pelo vértice. Bem, professor, espero que seja bem tranquilo, espero que vocês tenham resolvido tranquilamente as questões. Então vamos lá. A questão número 1, gente, aí no livro de vocês, na página 69, diz o seguinte: observe os pares de ângulos suplementares destacados na figura e determine as medidas x e y indicadas. Gente, não sou muito bom de desenho, mas espero que esteja bem parecido aí no caderno de vocês, no livro de vocês. Bom, nós temos aqui, gente, uma figura onde nós temos aqui ângulos representados. E aí você tem que compreender e perceber que tipo de ângulo é. Ele quer que você determine esse x e este y. É verdade, professor. Mas se você observar essa figura, gente, você observa que aqui nós temos um ângulo que faz meia volta, ou seja, 180 graus. E aí ele é chamado de ângulo suplementar. Ou seja, é quando você tem dois ângulos que juntos, somados, formam 180 graus. Ok, professor. E do outro lado, se você observar, também da meia volta, é outro ângulo suplementar, onde a junção, ou seja, a união dos dois ângulos, forma 180 graus. Partindo desse princípio, gente, como é que nós iríamos calcular o x e o y? Bom, vamos calcular um de cada vez. Aqui, gente, você percebe que se você juntar o ângulo x mais o ângulo de 50 graus, os dois juntos não é suplementar? Então, eles juntos formam 180 graus. Ah, professor, é verdade. Do mesmo jeito, quando você for achar o y, o nosso y mais os 100 graus também será 180 graus, porque os dois juntos são suplementares, ou seja, formam 180 graus. Agora, para resolver, gente, ficou bem simples. X é igual a 180 graus. Esse 50 graus ele está positivo antes da igualdade. Vamos transferir para o segundo membro, aí ele vai negativo. Perfeito. Então, o nosso x será igual a 180 menos 50 graus, uma conta simples. Não vou fazer aqui porque está bem simples. É igual a 130 graus. Professor, é necessário fazer o cálculo didaticamente e é muito importante você fazer todo o procedimento para compreender como se encontra essa medida, mesmo sabendo que esse nosso x aqui é 130 graus. Obviamente, 130 com 50 graus, 180 graus. Mas é importantíssimo, gente, façam sempre os cálculos, deixe tudo organizado. Ok, professor? E faça desse jeito. Aí você envia para o seu professor. Perfeito. O y, né, segue o mesmo padrão. Vamos igualar y a 180 graus, que é a medida dos dois, e os 100 graus vai para o outro lado negativo, professor. Então, o meu y nós teremos sendo que 80 graus. Ah, professor. Tranquilo. Então, a minha medida de y será igual a 80 graus. De fato, 80 com 100, 180. 130 com 50, 180. Essa é a nossa questão número 1. Vamos para a questão número 2? Aí, pessoal, bem mais interessante, não está numa situação problema. Então, vamos lá. Na questão 6, aí eu chamo de 2, mas é a questão número 6, diz o seguinte: sabendo que a medida de um ângulo é igual ao quádruplo da medida do seu complemento, essa palavra complemento é bem interessante, determine a medida desse ângulo. Bom, professor, eu tenho um pouco de dificuldade na montagem desses tipos de problemas envolvendo não só geometria,
mas dentro da álgebra, dentro da matemática, a dificuldade em compreender como se forma matematicamente uma sentença matemática através de situações e problemas. Gente, requer prática, leitura, obviamente, e muito exercício. Isso é uma coisa que você é um pouco abstrato que você tem que estar praticando. Então vamos lá. Ele está pedindo que você faça o quê? Sabendo que a medida de um ângulo é igual ao quádruplo, pessoal, você não sabe quem é esse ângulo, então nós vamos chamar de x. Ele está dizendo que é igual ao quádruplo. O que é quádruplo? 4 vezes, perfeito. Quádruplo ao quádruplo da medida do seu complemento. Bem, vamos lá. O complemento, todo mundo sabe, vocês leram, estudaram, é o quê? Complemento 90 graus, é quando você tem dois ângulos que somados dá 90 graus. Ok, professor. Como eu não sei quanto é este ângulo, então como é que eu faço? O complemento, pessoal, vai ser o quê? 90 graus menos x. Professor, e por que você está colocando 90 menos x entre parênteses? Ora, se eu não sei quanto é o x, mas eu sei que os dois juntos é 90 graus, então vai ser o 90 graus menos o x. Ou seja, o ângulo que eu quero saber. Como eu não sei, eu vou chamar de x. Ok, professor. Determine a medida desse ângulo. Bem, gente, aí está montada a nossa sentença matemática. Espero que vocês tenham feito desse jeito. Bem, agora é só fazer x igual. Vamos fazer aqui uma distributiva. O 4 está multiplicando o que está dentro do parênteses, e aí fica tudo tranquilo. 4 vezes 90. Eu escutei aí, hein? 360 graus, professor. Perfeito. 4 vezes menos x, menos 4x. Ah, agora ficou tranquilo. Ficou uma equaçãozinha, professor. É uma equaçãozinha do primeiro grau. Agora organiza as variáveis. X, passo menos 4x para o primeiro membro, todos sabem disso. E vamos igualar a 360 graus. Professor, você está colocando essa bolinha no número? Só para detectar que é o grau. Tranquilo? Então, x mais 4x, escutei aí, hein? 5x, perfeito. 360 graus. 5x igual a 360 graus. Bom, professor, tira o x. Como ele está multiplicando o 5x, está multiplicando o x, o 5, então esse 5 você vai tirar dividindo 360. É o processo inverso, né, professor? Perfeito. Bom, quando eu dividir 360 por 5, aí por questão didática, nós vamos fazer a continha. Tudo bem, professor? Professor, eu posso usar máquina? Use, mas isso em casa eu sei que você vai ficar à vontade, mas é importante você fazer todos os cálculos, tá certo? 36 dividido para 5, eu já escutei aí de vocês, aproximadamente é o 7, professor, porque 7 vezes 5 é 35. Para 36, sobra 1, professor. Bota um zero, abaixa o zerinho, fica 10 dividido para 5, dá o 2, professor. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Ah, professor, então meu x é igual a 72 graus. Ah, professor, encontrei desse jeito. Parabéns. Vamos para a nossa última questão proposta? Lembrando, gente, copie as questões no caderno, tá certo? Faça os desenhos, tá bom? Faça tudo organizado, para caprichar e deixar seu professor satisfeito, tá bom? Então vamos lá, para a nossa última questão. A nossa última questão, aqui nós temos aqui uma situação, as meninas que engomam roupa em casa, olha aqui. Nós temos aqui aquele equipamentozinho que você coloca para engomar sua roupinha. Aqui o ferro de engomar, pense no desenho, hein, gente? Mas eu acredito que vocês vão entender. Mas nessa forma geométrica, que é onde você passa a sua roupa, né, lá no passador de roupa, tem um detalhe. Tem uma cruzeta, né, que você observa uma cruzeta, e nele nós temos um ângulo geral, né, completo de 360 graus, dividido aqui em pedaços, onde nós temos x, 80 graus e y. Aqui nós temos uma coisinha peculiar. Aqui nós vamos trabalhar tanto com o ângulo OPV, como o ângulo adjacente suplementar. Esses caras aqui, ó, adjacentes e opostos pelo vértice. Tá certo? Professor, o que é que acontece? Gente, o que foi que vocês viram nos vídeos explicativos, no livro de vocês, o que significa um ângulo OPV? Os ângulos OPV, simplesmente, eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Então, a nossa medida x, se você observar, o ângulo OPV, ó, vou fazer aqui, eu vou tirar o pontilhado, ó.
ele é igual à medida do ângulo de cima. Por quê? Porque um está de frente para o outro, oposto. Um do lado e o outro do outro. Quando isso acontece, os ângulos são iguais, a medida é igual. Então, simplesmente, gente, x é igual a 80 graus. Professor, simples assim, simples assim. Por quê? Porque eles são chamados de ângulos opostos pelo vértice, que eu denomino OPV. O que é OPV? Ângulo oposto pelo vértice. Então, esse ângulo tem a mesma medida. Ah, professor. E o y também tem a mesma medida? Obviamente. Só que, como você não tem a medida de um deles, então nós temos que descobrir um, obviamente, porque ele vai ser a mesma do outro. Aí, o y, se você juntar com 80 graus, ou seja, somar o y aqui, ó, se você juntar aqui, ó, você vai ter meia volta. Quando você tem um ângulo, gente, um ao lado do outro, esses ângulos são suplementares, mas no caso aqui, eles podem ser adjacentes suplementares. Ou seja, um ao lado do outro. Quando isso acontece, a soma dos dois é 180 graus. Veja. Ah, professor, a mesma coisa aqui embaixo, ó. Eu já sei que o x aqui, gente, ó, foi 80 graus. Ou seja, professor, tranquilo. Só que o y, você vai ter que juntar com 80 e igualar a 180 graus. E por que, professor? Porque os dois juntos são suplementares. Ou seja, adjacente. O que é adjacente, professor? Um ao lado do outro. Quando você está ao lado do seu coleguinha aí na sala de aula, você lembra? Um ao lado do outro. Vocês são adjacentes, um ao lado do outro. Então, juntos, você mede 180 graus. Então, tira o y, fica uma equaçãozinha simples. E esse 80, você transfere para o segundo membro negativo. Então, meu y será igual a 100 graus. Ah, professor. Então, quer dizer que esse ângulo aqui é o quê? Adjacente suplementar. Tá bom, gente? Eu vou abreviar aqui. Adjacente suplementar. Então, se o meu y aqui vale 100 graus, obviamente que o outro valerá também 100 graus. E o que é que você conclui? Que aqui meia volta, 180. Aqui meia volta, 180. Ou seja, adjacentes suplementares. Um de frente para o outro, OPV. E os quatro juntos, faz a circunferência, faz o círculo completo, né? O giro de 360 graus. Pode somar 100 mais 80 mais 80, 360 graus. Gente, aqui é a nossa correção da nossa atividade. Espero que vocês tenham compreendido o estudo dos ângulos, tá bom? Foi bem simples, não foi? Então, dê profundidade, pesquise mais, estude mais. Aí eu esperarei você, com certeza, se Deus permitir, nas nossas próximas aulas. Um abraço e até lá.